Ipanema apresenta A La Minuta, com KG, Heron, Baldasso, Pancho e Bru Valentini. Ipanema FM, 30 anos, meio-dia, 1 minuto. Estamos começando o A La Minuta dessa terça-feira. Com esta equipe que já está aqui no estúdio da Ipanema. O Pancho. Como é que é, Pancho? Vocês são debochados, hein, velho? O Pancho. Pancho da cara. O Pancho. Depende da pronúncia, entendeu? Algumas pessoas falam Pancho, outras Pancho. Isso aqui é uma laminuta, não é uma parrígia. Nada, tá certo. Então é Pancho. Né? Tá, é isso aí. Trocar, né? Heron Dalmolin. Boa tarde. E aí? Eu vou me soltar. Tudo certo? Te solta. Como é que é a hashtag? Hashtag Te solta, Heron. Solta, Heron, cara. Eu não vou me soltar. Não vou. Heron, arromba a porta desse armário, Heron. Sai dele, Heron. Quem pegou minha pauta? Eu acho que essa hashtag é tipo encontrar o Dedé Santana no aeroporto e pedir pra ele contar uma piada. Exatamente. Boa, obrigado. Nunca mais te chamo de Eu Pancho. protejo o Heron. Apesar de só me queimar. Não, eu não faço isso, cara. Dedé Santana. eu já Eu encontrei cruzei Dedé com o Dedé. Eu Santana. também. Acho que todo mundo cruzou com o Dedé Santana. Decidiu ontem a gente queimou o Pancho. Hoje vamos queimar o KG, correto? Isso. Ah, legal, beleza. Show de bola, valeu. Fabiano Baldasso continua no ar aqui comigo. Muito bom dia, é um prazer Certo? renovado e quase sexual estar aqui com vocês. Meu Deus. Não, do ainda não. céu, Em seguida estarei cara. maquiado. E a nossa porção mulher, Bru Valentini, tudo bem? Ótimo. Como é que tá a tua vida depois de ontem, Bruno? Melhorou? As pessoas têm te parado no shopping? Quantas propostas de modelo, enfim, tu recebeu de ontem pra hoje? Essa a ideia? Não, algumas pessoas pedindo som, assim, Boa. por Facebook. A Playboy nada até agora. Playboy nada. Playboy, nem a sexy. Nem, cara, Nem a tá sexy. tá foda. Quando a sexy Não, se não manifestar, tem como, eu assim, ó, pensei que isso fosse Bru, assim. presta atenção, vou te dar uma dica. Quando a sexy se manifestar, tu espera um pouquinho mais que vem a Playboy e te paga mais, entendeu? Exatamente. Beleza. Embora na Playboy tu tenha que Como é que tu sabe um isso? pouco mais. Eu sei, cara. Eu há anos e anos de cancha, meu velho. Acho Mas que não- tem que sair do programa Tá pra bem. entrar numa academia, né? Mas Só tomar e um- outra coisa, o Mas eles exemplo têm Nanda Photoshop Costa, pra isso. o exemplo Nanda Costa tem que ser Pronto, seguido. olha aí, ó, Presta viu? bem Ela atenção tava indo nisso. muito Pois é, bem, não vi, cara. disseram que a mina tem uma mataga. Não, mas não é, cara. É que assim, ó, é que a gente. Essa É que aí. assim, cara, isso é importante. Isso é importante. Tatuagem é importante. Não, porque é importante porque o que é hoje. o hashtag. O que é pra quem não sabe, a Nanda Costa está sendo criticada por muitos porque posou nua pra Playboy e a depilação não era uma depilação usual das que posam nua pra Playboy. Isso me Mas também- lembra- bom. Te lembra o que? Cláudio Hanna? Isso, a gente vai falar. Aí aqui tá. É diferente. A Cláudio Hanna não. Cláudio Hanna ultrapassou todos os limites do aceitável. Eu tenho um trauma até hoje por causa daquela Playboy da Cláudio Hanna. Ah, cara, era demais. Tu viu, Gabriel? Tu viu, Bru? Tu viu a Cláudio Hanna? Não. É? Folia Não, é que a do Cláudio- Matagal? tu- Aquilo Lá daquilo não foi o quê? Anos 80? Foi anos 80, Tá, mas né? só um pouquinho. Nascida, acho. Não, a Bru nem era assim. Mas é que Deixa Mas é bem, né, óbvio, Não, isso tá existe bem. ainda. Mas é que isso Isso muda na tua vida? Não, mas o Heron, isso reflete um pouco da nossa sociedade. Reflete O que muito a na nossa nossa sociedade quer de uma depilação? O que significa uma sociedade que quer uma mulher mais depilada do que antigamente? Não, O que mudou? significa gerar um caos por causa do pentelho de Não, alguém. cara, entendeu? mas assim, eu acho que vale Eu a acho, discussão. a minha opinião é que isso é uma coisa Isso íntima. é um estigma. É verdade. É uma coisa cidadão íntima, mas mesmo. não pra mulher que botou a pepeca na Playboy, né, cara? Olha. Aí não é mais íntimo, né? Olha. Aí deixou de ser íntimo, né? Vamos passar aqui Exato. já que a gente falou da Bru, vamos colocar na roda vamos mudar de os assunto, porque esse é muito meios cabeça. de interação Esse é um assunto aqui cabeludo, cara. Não dá pra gente ficar Mas falando. hoje Não. temos mais assuntos cabeludos, é isso aí. para os ouvintes. Como é que é, Bru? Fala aí. Vamos abrir o programa aqui também, né, com interatividade que rolou ontem do assunto. Não, mas primeiro diz como é que o pessoal interage com a gente. Aí, Tô perdida, vamos lá. ó. Hashtag no Twitter, @Rádio Ipanema, e a hashtag é Certo. @Alamenuta. O Twitter é o Twitter da Ipanema, né? Arroba Não é Rádio nenhum Ipanema. dos nossos Twitters aqui. É @Rádio Ipanema. E aí tu coloca a hashtag, o joguinho da velha, Exatamente. Alaminuta, Já certo? tá bombando. Beleza, maravilha. O que mais? Outro, facebook.com/Alaminuta. Que é a fanpage da Alaminuta no Exatamente. Facebook. E Muito também bem. por e-mail, alaminuta@ipanema.com.br. E também o Torpedão, 93660949, que segue na roda e tá por aqui com a gente aqui. Daqui a Torpedão tá pouco com o Marcelo hoje. alguém Marcelo lê. assumiu o Torpedão, Ah, isso aí. beleza, maravilha. Beleza, Marcelo. E aí, Bru? Vai Páginas falando, Marcelo. anteriores pra gente, a gente faz um cálculo. A gente, por exemplo, descobriu que no programa anterior nós somos melhores que o futebol na geral. Na geral, é verdade. Então a gente quer É. ver se Não estamos somos
torpedo. Tudo. Tá uma luta contra o geral, tudo. Só porque eu falo mal de ti, total. As pessoas estão ouvindo e pensam que a gente gosta um do outro. Hashtag fora na geral. Fora. Não, também não, né, cara? E aí, Bru, o que tu tava falando que tinha um assunto que foi... Foi legal, foi um comentário em relação sobre a maioridade penal e tal. Certo, porque é sempre um tema polêmico, né? A gente sempre fala aqui e repercute. Foi o Jorge BG Mundo Real para o Alá Minuta. Ele falou o seguinte: e aí, galera da Ipanema, tudo beleza? De BG pra KG, então. Desde que eu me conheço por gente, acompanho a rádio, conheci a Grande Ipanema pelos idos de 85, quanto à redução da idade penal é o seguinte: a redução da maioridade penal é uma forma criminosa de redução da miséria por meio da aniquilação de miseráveis, ou seja, punição severa às verdadeiras vítimas do sistema capitalista opressor. Se observarem, verão que filhos de ricos sequer sofrem uma medida socioeducativa, conforme prevê a Lei 8069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando cometem um delito do tipo atropelar e matar uma pessoa, a gente sabe bem essa história, dirigindo embriagado e, vejam bem, conduzindo veículos sem habilitação, pois isso é possível após os 18 anos. Imagine reduzindo a maioridade, os riquinhos, entre aspas, terão direito à matança com aval dos papais, Eikes Batista, enquanto os pobres e miseráveis serão condenados por se rebelarem contra o sistema, que é injusto, excludente, desigual, enfim. Antes de reduzirmos a idade penal, ou seja, reduzirmos as possibilidades de desenvolvimento, de acesso às políticas públicas, precisamos efetivar essas políticas de fato. Direitos humanos sempre para todos, não só para alguns. Eu acho muito legal que o Eu acho que só que ele tá misturando vários problemas, né? Ele tem razão. Isso é Brasil. Ele tem razão. O problema é o seguinte, é que se sobrepõe a discussão da maioridade penal, e eu acho que é isso que ele quer dizer, o fato de não se cumprir as leis no país e não se julgar as leis como elas devem ser julgadas. Então, não adianta a gente reduzir a maioridade penal se o filho do riquinho vai atropelar alguém sem carteira de motorista e não vai acontecer nada. Isso aí não é culpa da maioridade penal ou não. Né? Eu só discordo um pouco da vitimização, porque tem muitos miseráveis financeiramente que não penderam para outro lado, o lado ruim da força, por conta da condição social. Eu acho que isso não é justificativa para tudo, né? Então tem muitos menores de 18 anos que merecem uma punição e que não têm condição financeira, que não cometeram um crime por não ter condição financeira. Eu acho que a discussão extrapola um pouco isso. Eu acho que a gente deve usar de exemplo, por exemplo, a gente tem que usar de exemplo alguns países onde essa coisa já funciona, né? A gente tem que olhar daí para alguns países em que o negócio funciona, em que já diminuiu essa... Não, porque hoje absoluta é menor. Ele mais dois. Hoje um cara de 17 anos, ele não pode mais responder como um menor, né? Não pode mais responder como um menor. Porque já vota, né? Esse é o lance. O cara pode votar, entendeu? É porque o cara tem condições de, né? Nos Estados Unidos só pode beber depois de 21 anos e pode dirigir aos 16. Tem estados dos Estados Unidos. Nós vemos matérias na TV de estados dos Estados Unidos em que tu vê criança de 12 anos algemada, sendo presa por prisão perpétua. O guri matou a família, alguma coisa... Matou a família e foi ao cinema, alguma coisa assim. Cara, é só tu pensar, quando tu tinha 16 anos, tu não era um cara que já sabia, tu já articulava tudo e, né, tu tinha capacidade de fazer tudo. Eu era imaturo, mas não a ponto de cometer um crime sem saber o que eu estava fazendo, não ter noção do que eu estava fazendo. Exatamente. A estrutura que tu tem, a educação que tu teve, o contexto familiar, é tudo isso. Agora também acho que... A lógica de carreira é bem diferente da lógica de carreira do crime que se tem muito forte no Brasil. Eu acho que é muito melhor tu chegar a ser um traficante, ter poder, do que tu ter que estudar. É mais fácil, é mais rápido. É rápido. E o exemplo que tu dinheiro tem rápido, isso que no Brasil, desculpa o termo que fode o Brasil, o lance do dinheiro rápido, entendeu? É que estraga o negócio. É que é muito rápido tu começar a ganhar dinheiro sendo traficante. Entendeu? Só que é o seguinte, assim como é rápido o político pedir uma propina por fora, não é aí que tá, a condição não é só do miserável. O político que pede a propina por fora pra dar ganho na licitação pra um bruxo dele, ele tá fazendo a mesma coisa que o guri pobre. Eu acho que até tá fazendo pior, porque esse cara é esclarecido, esse cara tem educação, esse cara sabe o que tá fazendo. Um guri desse não sabe o que tá fazendo. Sim. Não sabe o que ele tá fazendo pro futuro dele. Até esse é o problema. Uma revista agora, uma revista independente, assim, que fala que é uma pessoa que fez uma coluna e falou que o Brasil é uma gincana, que a gente se acostumou a lidar com o Brasil e não a viver
viver, ser o Brasil. E esse é o jeitinho brasileiro. Tu aprendeu a lidar com o país. Eu tenho uma tese de que nós fomos... tese de maldade. Nós fomos colonizados por pessoas sem caráter. Um abraço a todos os portugueses que estão ouvindo aqui, o Alaminuta, a colônia portuguesa de Porto Alegre. Não é o povo português, é os que vieram. Os que vieram. Os que vieram. Então, o nosso começo de história, ele é um começo de história de jeitinho. A família Lisboa, por exemplo, vai lá e tira a casa do índio, o índio te concede uma coisa. Então, o jeitinho brasileiro começou ali. É da nossa cultura resolver. Pô, nós tivemos comercial na televisão na década de 70 sobre o jeitinho brasileiro com o Gerson, né? Pô, então é da nossa cultura achar isso bonito. Claro, até isso que o Luiz fala. A gente foi condenado pelo pau-brasil. Até o nosso nome. Exatamente. A gente é brasileiro porque eles foram se carregar o pau-brasil. O que o Baldassi está falando, né, historicamente, os portugueses, os bandeirantes, por exemplo, que são os... Então não fala mal dos bandeirantes. Dos bandeirantes. Pelo amor de Deus, cara. Escravizando, matando os índios que tá aqui, tudo. Então veio esse pessoal que veio pra cá, dos portugueses, quem eram na Gênesis, com exceções, mas a grande maioria, os chamados, pode ler o livro do Peninha lá, os degredados, né? Compara, por exemplo, por que se diz que o italiano, o alemão, tem o povo mais desenvolvido, a gente vê as cidades onde foi colonizada por alemães e italianos, quem foram os italianos que vieram, quem foram os alemães que vieram pra cá, não é questão do português contra o italiano, é quem veio. Vieram pessoas pobres, trabalhadoras pra fazer o seu... Aqui vieram os bandeirantes, os caçadores, os ladrões, isso na grande maioria. E aí gera isso, não é só isso, mas tá a gênese da nossa cultura. Nós somos um país corrupto desde 1500. Mas também não dá pra aceitar isso, né, cara? Também não dá pra aceitar isso como desculpa pra tudo que é bom. Por isso que a gente comemora quando acontece coisas como aconteceu há pouco tempo. Os caras saem o país pra rua. Isso tem que acontecer. Claro. Porque é só com uma revolta popular que a gente vai conseguir mudar isso. A gente tá engatinhando, né? Essa que é a verdade. Exatamente. Democraticamente falando, cara, a Argentina, os nossos vizinhos argentinos. Cara, eu duvido que tu vá pra Argentina passar 10 dias e que nesses 10 dias tu não encontre em algum momento os caras com a panela batendo na panela tipo de manifestação popular, é verdade. Tu vai ver em algum momento, tu vai ver isso. Também assim, na Espanha também assim. Bom, a Espanha chegava a ter grupo terrorista, o ETA e não sei o que, contrário ao sistema político impetrado. E aqui nós estamos engatinhando, nós aceitamos tudo isso durante muito tempo, cara. Não, mas não vou aceitar mais, cara. Bom, tomara. Aliás, uma coisa que eu queria trazer à pauta aqui, que também tem a ver um pouco com isso, que leva um pouco pro lado do futebol, mas não é um assunto de futebol. Cuidado que o Heron não quer que fale futebol. Mas que foi o polêmico beijo do Sheik, né? Pois é. Não sei se vocês viram isso. Explica pra Bru qual é a situação. O Emerson Sheik, jogador do Corinthians, ele postou uma foto no Instagram. Dando um selinho num amigo. Num restaurante. Nada a ver com futebol, nada a ver com Corinthians. Ele tava lá numa revolta por parte da torcida do Corinthians, inclusive com faixas e manifestações públicas em relação a esse selinho do jogador do Corinthians. O que retrata uma homofobia. A gente pode até discutir se o jogador não estabeleceu uma exposição demasiada pela condição de jogador de futebol. Isso é outra discussão. E representar uma torcida. Agora, a reação homofóbica da torcida do Corinthians, ela é assustadora. Ou seja, deixa eu entender. Se o cara toma um trago, faz festa com a mulher, que nem o Jô. O Jô toma um trago, fica até às 5 horas da manhã tomando trago, fazendo festa com mulher, se expondo. Esse representa legal a torcida do Atlético Mineiro. O Sheik que deu um selinho na boca de um amigo dele, fora do ônibus. Não foi nem um beijo de língua. Não, e outra coisa era só um beijo, bitoca, essas que tu dá no baldaço, assim, o tempo inteiro, assim, sabe? Bitoca, cara, sabe? Nada demais, uma coisa errada na minha vida, eu não consigo fazer isso. Esse gera protesto da torcida, é isso? Cara, tu tá falando da torcida. Imagina. Não, tô falando do torcedor. Não. Pra mim não me surpreende absolutamente nada. É um torcedor machista, óbvio, a gente sabe que é assim, né? Não é a sociedade que tá protestando, é a torcida do Corinthians, que quer inclusive a expulsão dele do time, né? Querendo que saia do time. Todas. Cara, isso é ridículo, é um absurdo, cara. Como é absurdo. Isso é ridículo, cara. Aí não são ferrados. Meu Deus do céu, cara. Todas as hordas, quando se reúnem, toda a multidão da massa.
Exatamente. Aquela história do violência. Violência vai ter num jogo de futebol e vai ter na chegada do Papa também. Toda vez que tiver uma multidão reunida, tudo que é de ruim, quando tu tá em multidão, tu fica mais macho, tu fica mais preconceituoso, tu fica mais tudo. É o efeito da massa. Efeito da massa. O torcedor de futebol é o clássico isso, né? É o machão. Quando tem uma nação por trás, ele é o machão. Chupa aqui, filha da puta. Mas Eu quero ver quando ele tá sozinho. Como é o lance, né? Tipo, as manifestações, elas foram enfraquecendo, né? Tipo, começou e tal, foi legal e tal, mas o próprio povo já se sabotou, né? Já foi começando a falar mal das manifestações, foi queimando, né? E daí tu vê que o futebol, cara, a galera, por um motivo idiota como esse, né? De pegar um cara dando um selinho no outro, não perde a força, né? As manifestações, né? Os caras, tipo, eles vão lá e, né? Eles não desistem. Torcedor do Corinthians, o outro cara se beijar, os caras vão... Torcedor do Corinthians, Pancho, foi no treino, diz, Corinthians é time de homem, tira esse boiola. Tira... Isso os caras se mobilizam, né? Sabe, o cara vai lá e marca o gol do título da Libertadores. Posso dizer o que eu acho que tinha que fazer? Tinha que criminalizar isso. Que seja crime, como é o racismo. Deus, mas é crime, né? Até onde eu sei é crime, não é? Homofobia não é crime. Ainda não é uma luta. É uma luta de alguns políticos. É que assim, ó, Tatu, esses exemplos... São não sei quantas mortes. Esses exemplos tem no mundo todo. Tem uma torcida do futebol italiano, que é a da Lazio, que é uma torcida abertamente racista. É a mais racista do mundo. Ela vai com suástica, ela é abertamente contra os negros na equipe. A Lazio que era o time do Mussolini. Exatamente. Isso explica muita coisa. Entra no campo normal. Entra no campo com suástica, gritos jogando casco de banana. Quando a Lazio contratou o Serginho, que era lateral esquerdo do São Caetano, aliás, um senhor jogador, ele nem era negro, ele era mulato, assim, mestiço. Sim. Cara, foi uma revolução lá. Os caras não queriam deixar ele entrar, ele fardar, botar a camisa já da Lazio. Foi punida algumas vezes por conta disso. Mas que seja punida. Não, já tá bem melhor. Tá bem melhor. A coisa não tá tão radical. Isso aí tem que ser medida exemplar. Quando acontecer uma manifestação dessas, pública, tu tem que excluir o time da competição, velho. Cara, o ano passado os caras jogaram banana na Rússia pro Roberto Carlos. Roberto Carlos, nosso lateral esquerdo, aquele que tá jogando na Rússia. Jogaram banana no campo pra ele, cara. Cara, isso é um absurdo, cara. Pra se ver que isso não é uma coisa só do Brasil. O mundo tem essas situações. E isso tem a ver com falta de educação, que a gente tava falando antes. Né? Vamos ver o que diz o nosso ouvinte aí, Bru. O pessoal pirou na Cláudia Hanna e tal, tá saindo. Cara, eu me assusto até hoje, eu tenho aquela imagem na minha cabeça, cara. Eu não consigo, nunca mais eu confesso pra vocês. O Vampeta não te assusta. Não, a Cláudia Hanna me assustou mais que o Vampeta. Eu nunca vi o Vampeta pelado. Não, é que eu queria ver ele. Tu viu, Bru? A Bru viu. O que te assustou mais, Bru? Não, eu quero ouvir a Bru. Não tu, Baldasso. Tu eu já ouvi. O que te assustou mais, o Vampeta ou a Cláudia Hanna? Ai, cara, acho que foi a cara do Vampeta sensualizando. Eu vi. Aonde? Eu também vi. Eu tenho o G Magazine do Vampeta. Eu tenho medo. Nós somos jornalistas, nós temos que dar. A última coisa que tu vê do Vampeta é a cara. Eu tenho medo. Não, mas foi tinhosa. Olha, se tu botar na minha frente uma foto do Vampeta pelado e da Cláudia Hanna, eu tenho mais medo da Cláudia Hanna. Mas eu confesso pra vocês que quando eu era bem criança, eu gostava da Cláudia Hanna. Não, eu também gostava. Mas vestida, né, Pancho? Vestida. Não, pelada? Não. Legal Não, Pancho. A Cláudia Hanna era bonita, tá? Mas no momento que ela tirou a roupa, eu me assustei. Me lembra do Tony Ramos, né, cara? A Cláudia Hanna eu vivi uma fase de iniciação sexual. Eu tava iniciando a minha vida sexual quando eu vi a Cláudia Hanna pelada. Eu pensei, gente, é assim? É assim? Daí tu Aí eu comecei a pensar, mas gente, eu não gosto assim. Aí viu o Vampeta, melhorou. Aí tu achou o Vampeta sem pelos e gostou. Pô, a gente tava falando mal da torcida homofóbica. Agora tá fazendo um monte de piada gay. Agora eu quero uma mas nenhuma não. Nós não estamos falando contradição. Não é contradição. Falando piada gay. Não é contradição. Isso que eu quero deixar claro. Porque senão, é aí que tá. Uma coisa é tu encarar tudo. A pessoa que sabe rir de si mesmo de uma maneira saudável. Exatamente. Porque eu faço piada e brinco com pessoas que eu gosto. Com gente que eu gosto. Porque aí eu tenho liberdade pra fazer isso. Por isso que tu não faz piada aqui, então. Não, cara. É aí que tá. Vamos lá. Hashtag te solta, Heron. Não é contradição tu fazer piada. E é aquela história. Contra o homossexual não tenho nada. Contra a viadagem eu tenho tudo. Entende? Não entende? Também não entendi. Vou dar um exemplo. Tem coisas que são chamadas pra mim, tá? Perigo. É uma opinião minha.
são frescuras, são viadagens que nada tem a ver com o homossexualismo, isso que eu quero dizer. Tá bom. Tá bem. Ou homossexualidade, que é a palavra correta. Sim. Né? Entendeu? Eu tenho respeito total pela opção sexual de quem quer que seja. Mas tem coisa que o cara que não é homossexual faz viadagem, uma frescura. É isso. Eu vou te dizer outra. Vou te dizer. Vou cortar a unha, por exemplo. Pra mim é uma. Ah, tá. O cara não vai cortar a unha nunca. Como assim? Eu corto unha. Mas todo mundo corta a unha, né, Heron? Eu gostaria de não cortar. Tá, mas faz o quê? Você é do caixão, Eu vou está. perguntar uma coisa pra vocês vão me dizer se eu sou homofóbico ou não. Tá? Eu não tenho nada contra homossexuais, eu tenho amigos homossexuais, eu tenho parentes homossexuais, eu tenho total abertura, Eu não tenho acredito. problema nenhum. Tá? Mas assim, se eu ver dois homens se beijando, eu tenho nojo. Por quê? Olha aí que tá. Isso é homofobia. Cara, Eu não tenho. Tu acha isso homofobia? O que tem a ver com porque isso, eu não, porque não é. Eu não tenho nojo de querer que os caras parem e tal, mas o nojo assim, eu digo, entendeu? Se eu estivesse fazendo isso, eu acharia nojento. Mas não é isso nojo. é a cultura Pode ser, inconsciente, tá bem, entendeu? tá Que bem. que alguém disse, Eu só não quero ver, motivo de reprodução, Tá de bem. perpetuação da espécie. e tal. Mas é aquela coisa, eu tenho nojo de, sei lá, tenho nojo de uma mulher muito gorda, isso não significa que eu seja preconceituoso. Vaidade, nós queimamos com as gordas também, meu Deus. Audácio de Vocês dispara. entendam, cara. Eu tô falando de. Sabe o que eu tô falando? Eu tô falando O que é uma mulher gorda pra ti, Eu tô Baldasso? Vamos ver. falando, sabe o que eu tô falando? Eu tô falando de tesão, tá? Mas tesão. não, mas não precisa ser nojo. Pode não ter falando de tesão. nojo. É, Mas aí é que tá. tesão. Aí é que tá. É que dois homens se beijando é um contato físico. Um contato físico que me dá uma aversão porque eu não faria isso. Entende? Não é que eu diga pros caras, parem com essa pouca Faz sentido, vergonha. faz Não. sentido. Entendi. Pode se beijar. só Duas que- barbinhas se só- roçando, É, assim, eu e o Punch, por exemplo. Imagina, eu não acho roçando as isso, barbas. Não, cara, imagina. desculpe, mas eu acho isso nojento, mas não é que eu tenha algo contra os Tá, mas se eu homossexuais. visse o Pancho beijando uma mulher, eu também acharia nojento. Tá certo. Concordo. Que barra. É a mesma. Aqui, ó, vou te dizer uma coisa. A Bruna tem razão. Isso tem um pouco de preconceito, sim, porque eu não sinto mesmo com duas mulheres se beijando. Aí vem a hashtag Como é que é, ô? Como é que é, Heron? Como é? Baldaço dispara. Baldaço dispara. Eu não Mas o sinto que o Heron mesmo. falou faz sentido, cara. Tu vê, ele sentiria nojo me vendo beijar uma mulher. Então ele não é homofóbico. Agora, tu Meu sente Deus. nojo vendo um homem beijando um homem e não sente nojo vendo duas mulheres ser. beijando. É homofóbico. Pode ser, cara. É uma Mas, cara, audácia homofóbica. aí é que tá. Eu acho isso. Eu me cobro por isso. Porque eu sou um ativista dos homossexuais, cara. Eu quero que Você acabe tá a falando homofobia, racionalmente só que é uma coisa e- talvez eu seja um pouco Isso. homofóbico por causa disso Não, também. todos nós temos, né, coisas que a gente não controla, que vem da educação, vem de uma série da sociedade, aprendizados, e é dever a pessoa lutar contra isso. Nosso Perfeito, diretor perfeito. Renato Martins acaba de fazer a pergunta que eu disse no ar. E se for duas mulheres se beijando? Que comprova a minha pois homofobia, de alguma audácia forma, né? Mas eu não sou homofóbico com gays femininas, então. Só gays masculinos. E aí? Pode ser, pode ser. Tu é meio homofóbico. Meio. É que tem uma coisa, né? Gay também, Nessa meio, história, uma vez eu tava no supermercado, eu já contei essa história, enfim, em outras oportunidades, vou contar aqui de Tu novo. vai no supermercado, cara? Claro. É Como que é com as mesmo? pessoas? cara. E o que tu compra no super? Porque eu não Cara, imagino leite, fazendo banana. compra. Para! Claro. Tu compra leite Tem no algum supermercado? segurança que empurra o carrinho. Não, eu não Nossa, consigo te imaginar no supermercado comprando leite, Sabe, Heron. o cara quer falar um assunto. Cara, na boca, não, é só que eu Assunto fiquei te que interessa, imaginando, não me vinha na cabeça tu no supermercado. Tu acha que quem é que vai no supermercado? Não sei, algum agente, Pagava eu, alguém pra fazer teu isso, jamais empresário, imaginei sei lá. que vivesse em público. Sei eu. Fala. Vinho, Bom, mas Panu. enfim. Tá no supermercado, aí tinha dois caras, eu acho que devia ter uns 20, 19 anos, de mão dada andando no supermercado, que é uma cena rara de ver. Claro. É. Tá, beleza. Tranquilo. Aí no caixa, os dois estavam no caixa assim, de repente de mão dada, um deu um selinho no outro. E um casal, eu tava os caras, o casal e eu. Certo. O casal logo atrás. O casal só se olhou assim, um senhor, uma senhora já de idade. Se olharam, não falaram nada, porque estavam muito próximos deles, né? Aí ficaram se olhando e olhando pros caras com uma cara de, vai dar alguma coisa aqui, tá? Os caras saíram, quando saiu o casal, eu fui atrás com as compras do casal e o casal começou a comer. Tu viu? Que vergonha! Essa mulher. E o cara, nada. Como não? Tinha que dar uma surra. Eu não tenho nada contra. A mulher, a seguinte frase que é fantástica. Eu não tenho nada contra, mas pra que fazer isso na frente das pessoas? Um selinho, cara, não foi nada. Nada agressivo, nada agressivo. Uma coisa. Então a pessoa não como se um nem casal. Homofóbicas e racistas disfarçadas. sem saber, sem saber, não tem noção. Ela acabou de dizer, eu não tenho nada contra. Se um casal heterossexual desse um selinho na fila do supermercado, um no outro, tranquilo. Gente, sabe onde é- Barbada. Toda Acontece essa. o tempo todo.
Claro. Né? Então a pessoa não sabe, isso que eu quero dizer. Verdade. Ela não tem consciência. E a gente está nessa também. Tu não tem consciência. Claro, claro. Aconteceu uma coisa muito disso do preconceito que tá por dentro, assim. Arraigado. É, exatamente. Que foi em Salvador, uma amiga minha. A gente foi em excursão pra lá e as pessoas todas são escuras, entendeu? Sim. E ela veio falar assim pra mim: Bru, eu preciso confessar uma coisa, mas eu descobri que eu tenho preconceito, entendeu? Tu viu? No Ela momento que tu falou escuras, tu já tá sendo preconceituoso. sem Não, saber. mas aí Não, também é não que dá. eles não são negros. Também não dá. Não, é que eles não são negros, eles têm a pele mais escura. Até Aí, o que ela disse? O que ela Ela disse? falou assim: eu tô me sentindo muito mal, mas eu tô segurando minha bolsa o tempo inteiro porque eu não sei quem que é e quem não é. Preconceito. Ela falou: eu tô me sentindo muito mal, eu tô me sentindo um pouco ameaçada. Só que assim, por quê? Porque aqui no sul, pessoal tipo, negros, tem muito negro na rua, tipo, mendigos, sem oportunidade, Claro. e é aquela registro É uma A associação pobreza tem preconceituosa. Não é aqui no sul, no Brasil. É uma E associação aqui, preconceituosa. especialmente porque a gente é muito branco aqui, entendeu? A pele. Tu, eu não. Não, eu se eu vou pro sol, eu fico bem escurinha, adoro. Mas eu digo assim, que é muito assim, uma pessoa super instruída, uma pessoa que estava se sentindo mal por ter se dado conta que a vida inteira se disse: não, eu não tenho preconceito, mas se sentiu ameaçada ali no ambiente. Teve um programa de TV aqui numa importante emissora de televisão aqui em Porto Alegre, que vieram uns negros de Angola. Eu não lembro quem era, eu liguei na hora, assim, tava entrevistando. Tu não pode falar o nome do programa. Eu não sei Não. que programa era na RBS, mas eu não sei que programa era também. Acho que era Jornal do Almoço, sei lá, faz uns anos aí, 7, 8 anos, enfim. E aí eles estavam dando entrevista e aí o entrevistador perguntou: e aí, o que acharam aqui do Rio Grande, do Rio Grande do Sul? Tá, muito bom, legal e tal. E só estranhei, o cara disse, não ter negros, né? Como não? Não, tem muitos. Nós aqui é um país, é um estado onde tem muito negro. E aí o cara ferrou, o cara disse: não, eu me refiro a posições importantes, eu só vi serventes negros. E aí que a gente se dá conta, que a gente tá acostumado, até não pensa às vezes, né? Verdade. O Jornal do Almoço era Não é apresentado só pela ter Maria do negros, Carmo na em que época. posições, em que situação, então pra eles foi um choque aquilo. É que os caras estão buscando, né, cara? Não, claro, são- Há 100 e poucos anos atrás eles estavam. Nossa. Né, imagina. Olha só, chegou um torpedão aqui dizendo o seguinte: o Heron não só vai no supermercado, como também pega o caldrefião. Claro, lógico. Gente do povo, diz aqui o Everton do Santo Antônio. O Heron é um cara desapegado. Caraca. Eu luto cada vez mais pra isso, Lobato. Eu percebo. Não sou, mas gostaria Percebo. de chegar a um certo momento. Isso é legal, isso é Ter um bonito. desapego Eu não maior. faria isso de forma alguma, mas É isso é mesmo? bonito. Por quê? Não pegaria caldo de fião? Não, se eu não tivesse condições de vir de carro, eu não pegaria. Só que Sério? tu escolhe vir de caldefião. Sim. Isso é uma opção tua. Tem lá da É opção econômico tua também. não ter TV a cabo em casa. Eu tenho Tu não anteninha. tem TV a cabo em Tenho casa? Anteninha, que pega com a TV aberta. Aí é que tá. Isso é desapego. Acho Não, bonito. mas é um Isso é desapego. demais, eu não Heron, vou ser isso é hipócrita, demais, é um cara. desapego motivado Muito por bom, dificuldade financeira. E a partir daí Certo. eu descobri que, que legal, começo a ler muito mais. Então hoje eu não faz quero, questão. não faço questão. Dificuldade Mesmo? financeira. Tá Sim, certo. tu começa a passar por problemas Olha aí, financeiros, ó, tá Pancho. reduzindo o teu gasto, certo? Ó, Pancho, isso E aí aí foi uma- televisão, eu digo, isso é Tá, mas supérfluo, vou cortar. Mas livro é caro, cara. E aí, cortando, eu descobri que eu me livrei de uma coisa que eu não precisava. Que é um monte de canal. 2 que livros TV por a mês, cabo. tu Eu comecei a ler paga muito. TV a cabo, mas eu acho a troca Eu pelo leio livro 3 mais livros esperta, né? simultaneamente. Tô lendo muito mais. Como do é que é eu tu li. lê 3 livros simultaneamente? Sempre, 3 estilos diferentes. O último que mentiu assim foi o Paulo Francis. É mesmo? Que já não tá mais entre nós, que dizia que lia 3 livros simultaneamente. Não, simultaneamente significa o seguinte: eu tenho um no quarto, um no banheiro, um na sala, e aí eu vou lendo Tá essas louco, três tô pegando Tô histórias. pegando teu pé, tô pegando. Imagina. Aproveitando o lance do racismo ali, que hoje tem um lance bem legal no metro aqui, que é o índio com mestrado, né, da URGS e tal. Quem puder ter a oportunidade de dar uma lida. que legal. É bem legal. Mais um torpedão aqui. O homem gosta de ver 2 gatas pejando. Se for 2 trubufu com bico. Nem dá bola. Não, mas isso. Ai, isso- ai, ai, tá diz bem. ele. Não, Mas nem aí, bola daí. aí Tem tá. várias coisas a pensar Ele sobre tem isso. razão. Eu tenho uma tese sobre isso, eu e as minhas teses, né? Nós achamos bonito, os homens acham legal 2 mulheres se beijando também Cara, eu não acho. por uma cultura. Não, assim, ó, é que tu é, não tô te chamando de velho, mas tu é de uma geração anterior.
Olha, as pessoas que têm hoje 50 anos de idade são de uma geração, isso é absolutamente machista, tá, Bruno? Mas é assim que acontecia e fecha os ouvidos aí, Bruno. Baixa o fone do... A geração que tem hoje 50 anos de idade é a geração que perdeu a virgindade, dos homens, que perdeu a virgindade com os pais levando em casa de prostituição. Tá? Em geral. Eu não passei acontecia muito, mas tu sabe que acontecia muito. Sim. A minha geração é uma geração... A minha geração é uma geração que cresceu, talvez a do Pancho também, em que os primeiros contatos com o sexo são contatos com os filmes pornôs norte-americanos. Sim. E nos filmes pornôs norte-americanos, o lesbianismo, eu odeio esse termo, mas as mulheres se beijando, então faz parte da nossa criação sexual, as minas se beijando. Sim, então aquilo ficou normal na nossa mente. Ficou normal e legal, inclusive, na nossa cabeça. Então é por isso que nós não nos chocamos tanto com duas mulheres se beijando. Mas o cara tem razão. É duas gatas, né? Tu tá falando duas gatas. Duas mulheres feias já não choca. O Baldasso tá falando pelo Pancho, tu notou? Não, eu não tenho nada a ver com isso. Ele tá dizendo nós, cara. O que eu ia acrescentar é que a nossa geração E olhando pro Pancho. envelheceu vendo filme pornô, né? Claro, também. Até hoje a gente vê isso. Como assim? É mesmo, cara. Só pra ver como é que tá a coisa. É mesmo, só pra dar uma... Continua igual. Tem alguma coisa aí, Bru, relevante, por favor, salva que não seja pentelho. A primeira parte do programa. Aliás, nós já estamos chegando no final da primeira parte aí. Alguma coisa que tu queira salientar aí? Levantou uma pauta legal aqui, só pra dizer que se a gente não abordar hoje, amanhã a gente vai abordar sobre o Marcos Feliciano e o Porta dos Fundos. Não sei se alguém tá por dentro. Eu não cheguei a ver, disso. você viu? Eu não vi, mas eu sei do que se trata. Eu tô ligado também, mas... O Marcos Feliciano é o maior exemplo que esse país não vai pra frente enquanto tiver esses caras aí no poder. Vai se eleger a tudo, tá? Beleza, vai eleger... Ele pegou um nicho da sociedade que vai votar nele. Exatamente. Não, imagina, cara, o voto é secreto. Imagina, tu é o cara mais... não sou homofóbico, não sou isso. Daí tu chega na urna escondido. Eu vou votar. Mas é verdade, O cara precisa de toda essa comunidade aí evangélica e tal. Precisa de voto, e votos levam a outros votos, que tu precisa fazer tipo uma aliança com X, e aí tu precisa desse cara e precisa... Tem bom segurança, né? Só pra deixar claro aqui, ó. Com guarda-costas dele, a prova de bala. Nós respeitamos demais os evangélicos. Não, óbvio. Nós não respeitamos a homofobia. Claro. E nós não respeitamos e não aceitamos a homofobia. É verdade que o Alexandre Frota teve um caso com o que ele disse. Que teve Não, ele falou só pra sacanear o cara. O Alexandre Frota foi namorado do Feliciano. É mesmo, cara? Ele deu uma entrevista ele falou só pra sacanear. O Alexandre Frota já foi namorado de um integrante aqui do Alaminuta, e não é a Bru. Sério? E não sou eu também, porque eu estou dizendo isso. Bom, fica aí, né? Vocês aqui... Ô, KG, mentir não vale. Não tô mentindo, cara. Tô falando sério, cara. Então tem que dizer quem é. Não. Hoje tá se coçando aqui. Vamos pro intervalo comercial enquanto vocês ficam pensando aí. 27 minutos pra 1, esse é o Alaminuta aqui na Ipanema. Todo final de semana, a Ipanema vira uma devassa. Acompanhe a programação de sábado a domingo. Muito ao vivo e som pra toda hora. Rock, blues, groove, club, pro café da manhã, churrasco, happy hour, aquece, saideira e, claro, pra aguentar o after. Ipanema das Devassas FM. Acesse ipanemabemdevassa.com.br e baixe os aplicativos para iPhone e Android. Patrocínio Devassa. Te pega pelo colarinho, dá água na boca e conquista pelo sabor. Tá esperando o quê pra ter a sua primeira vez com uma devassa? ipanema.com.br/nblog. Ipanema FM, 30 anos, 94.9, 25 minutos para 1. Esse é o Alaminuta, aqui na Ipanema, nosso bate-papo almocístico. Almocístico é bom levar aqui. Nosso bate-papo no almoço com Pancho Heron da Molim, Fabiano Baldasso, Bru Valentini e KG Lisboa. Lembrando pra galera que participa do programa pela nossa fanpage, facebook.com/Alaminuta, pelo @Rádio Ipanema no Twitter. Isso. E pela hashtag Alaminuta. E também pelo Torpedo. Continua o nosso Torpedão 93660949, 93660949. Por exemplo, no Torpedo. Uma vez o Baldasso pegou o T3, sentou ao lado da minha esposa e ela ficou petrificada. É que eu sou muito bonito, né? Isso aí também contribui. Diz o Alexandre. Beleza. Gente, não sou careta, mas não adepto a essa onda de homem beijando homem e mulher beijando mulher.
diz o Moraes. Será que é uma onda? É, a Ou é onda. Isso não é onda. Não, também é o seguinte, né? Tu dá um beijo, tu pegar uma relação heterossexual, certo? Tu pega uma mulher e dá um beijo de língua na frente de pessoa, choca um pouco. Porque Não deveria, né? Não, mas é que aí é uma coisa um pouco agressiva, Heron. É isso que eu tô dizendo, Não, tá? mas pensa, no mundo que a gente vive, Dá uma com os sovada, Bru. É como a gente diz, dá uma sovada. Tá, mas olha só, com os exemplos de pobreza e violência absoluta que a gente vê. Isso choca, é né? isso Isso não que isso Não, tinha que ok, chocar beleza, muito. tá, mas isso é Exatamente. outro assunto. E aí um beijo Tá, choca. ok, mas é que não, é que tem beijos e beijos, entendeu? Eu acho que é isso que tá falando. Dois homens, duas mulheres, ou um homem e uma mulher, dependendo do beijo, pode chocar. Mas sabe o que eu acho? Pela força e pela agressividade. Por que deveria chocar? Cada um é cada um. Eu tô falando o Porque que é mais fácil acontece. de atingir Eu tô falando o que criticar acontece. isso, Mas é que não é intencional por vezes, Não, né? é que eu não entendo por que as pessoas se preocupam. Bom, isso é um com outro assunto. Exatamente. O fato é que Interfere choca. Na minha Mas vida, o- se tem Mas é dois que caras choca, beijando, Heron, mas choca. Heron, nós Agora uma bitoquinha, nós somos- como essa nós que somos- do supermercado lá, que os Cara, dois caras deram, isso não deveria Cara, chocar. eu também acho. Eu sou de uma sabe? época em que não pensem que hoje tem mais homossexuais do que antigamente, tá? Nero, né? Não, Que parece. os homossexuais fazem parte de uma parcela importante da nossa sociedade desde sempre. O problema é Dizem que que Aquiles era antigamente os caras Alexandre o Grande. justamente por preconceito, os caras não assumiam. Eu morei numa cidade, São José do Norte, que a cidade era o seguinte, tinha um gay na cidade. Fabiano Baldassi. Nossa, tinha um gay. Agora não tem mais, depois saiu de lá. E o gay era o seguinte, o gay era a atração na cidade. Aquele lá é o gay da cidade. As pessoas ficavam olhando e claro que apontando, não né? era só ele o gay da cidade. Ele era o único assumido. É claro que tinham muitos homossexuais. Então nós, na época, um gay era... olha ali, um gay. Então, por isso que ainda os mais velhinhos, tipo eu, por isso que ainda choca o homossexualismo nas ruas, aberto, na Redenção, no domingo à tarde. Não é errado, mas ainda traz uma coisa assim de diferente do que tu tá acostumado. É verdade, Entende? é verdade. Pra Bru não é assim, porque a Bru é mais jovem. A Bru tá. Tem uma outra geração que já não vê isso com olhos tão. Isso é ótimo. Por isso exemplo, é muito aqui, bom. ó, no Torpedo. E aqueles caras no avião cantando Robocop gay pro Feliciano, aquilo é heterofobia? Pergunta o Renato de Montenegro. Não sei se vocês viram o vídeo. Não vi. 4, 5 bonecos num voo. O Marcos Feliciano sentado no voo, levanta 4, 5 bonecos, e os amigos deles filmaram, chegaram na frente do Marcos Feliciano e começaram a cantar um tanto quanto mais. Cantaram o Robocop inteiro. Massa, velho. Robocop gay inteiro. Um protesto maravilhoso. E os caras eram gays ou não? Não eram era. mesmo? Os caras estavam gays. protestando. O massa. protesto foi maravilhoso, só que os caras se só excederam que numa isso. questão. Os caras passaram a mão no cabelo do Feliciano. Aí tu encostou, velho. Aí tu É ultrapassou o que limite. essas É que pessoas nem que, numa discussão, encostam né? é porque esse cara tem tanto poder que ele encosta na gente de outras maneiras. Então, na hora verdade, do protesto, é verdade. as pessoas. É a forma que se tem de dizer isso. Tu faz isso comigo de outra forma. claro. Tu também encosta em O mim. protesto Sabe? exato. E tu Só que encosta diretamente. E ele tem muito mais poder de encostar em ti do que Exato. tu encostar É nele. no bolso, na segurança. Só que no momento que tu tem o contato físico no protesto, tu perdeu a razão. Mas o protesto em si era engraçado e muito bem feito e maravilhoso. Os caras cantando Robocop gay pra um homofóbico, que tá levando a homofobia pro país inteiro. Cara, protesto maravilhoso. homofobia, É verdade. É verdade. Maravilhoso o protesto. Deixa eu botar uma trilha aqui pra começar o nosso próximo assunto aqui. Ó. E que é isso, Chico Buarque? Chico Buarque. Que maravilha isso, hein? Pra quem não sabe, isso é Nirvana All Apologize, música que faz parte do In Utero. Terceiro disco do Nirvana, que tá completando 20 anos nesse ano de 2003. 20 anos, rapaziada. Apologize? Apologize, eu acho. Isso, não me sei. confundiram agora. E agora? Vamos Como encarar é que da é, seguinte Pancho? maneira, quando um americano chega aqui, quando um americano chega aqui, ele não se mata pra querer falar o inglês perfeito. Então a gente não precisa se matar pra falar português, desculpa. Parece que se matar vem com aqueles papos assim, não, parece que na Inglaterra é apologize, nos Estados Unidos é apologize. Tem os Jethro Tull, Jethro Tull, cada um tem numa...
Liverpool vai ser um jeito e em Londres outro. Mas enfim, a revista Rolling Stone andou investigando detalhes da gravação do álbum Inútero, que completa 20 anos nesse ano de 2013. O terceiro álbum do Nirvana começou a ser gravado no Rio de Janeiro, em 1993. Vocês sabiam disso? Na época do Hollywood Rock, aqui? Na época do Hollywood Rock. Que o Nirvana fez um show horroroso. As gravações foram feitas no estúdio BMG Ariola, em Copacabana. O Dalmo Belotti foi encarregado da engenharia de som das sessões e conta que a banda era extremamente tranquila. Depois de do Kurt Cobain depois de 3 dias de gravação, a banda levou as demos para os Estados Unidos, onde terminaram de gravar o sucessor do clássico Nevermind. Vocês lembram daquele do show do Nirvana? Sim, que ele deu uma cusparada sacaneou, câmera, começou a tocar Duran no ele show. olhou, ele chegou bem na frente da câmera, assim, olhou na câmera e deu umas cusparadas. Não, ele tirou o tênis pra fora e se masturbou, né, cara? Durante o show, foi um horror. O show do Nirvana foi um horror. Mas, cara, ele tava muito detonado. Eu gostei. Aí que tá, esses caras. Ele tava muito detonado na época, ele já tava eles transformaram a música daquela época, entendeu? Isso foi legal. A música era tipo bundona, entendeu? Tipo, o rock tava bundão. Eu acho que é a última grande revolução. O Nirvana trouxe o underground pro mainstream. Não, isso é muito não legal. foi a última revolução da música. Foi a última. Os Strokes foram as últimas, a última que a gente tava falando. Tá bem, os caras, mas os Strokes foi talvez não já nesse século. Mas os Strokes talvez não façam. Mas os Strokes talvez não façam parte de uma revolução. Acho que é um pouco isolado. Os caras que chegaram com um negócio diferente que se taxou como a salvação do rock Mas and roll. são micro-revoluções. Os Pistols fizeram isso em 77. É que o Nirvana vem na frente de um bojo todo que vinha junto de Seattle, né, cara? Transformou a história do rock. Veio todo mundo, veio Seattle inteiro pra mudar a música. Como os Pistols vieram com todo aquele lixaredo inglês pra mudar a música cara, também. O lance era hard rock na época. Era Guns. Bon Jovi. Era hard rock. Aí chegou o Nirvana, Poser, velho. né? Não, aí que tá o Guns, cara, é um misto. Diferente. O Guns é um misto. É um misto do sujo com o hard rock. Skid Row é o melhor exemplo. Mas eu tô sendo radical no exemplo. Bon Jovi, cara, era o cara da época. Era o máximo. Entendeu? Que pra mim, eu não gosto. Não, eu sei que gosta. Eu não gosto. Eu acho uma porcaria. Mas enfim, o Nirvana, cara, ele mostrou outro lado do rock. Ele pegou ele pegou toda uma galera que tava no underground e mostrou, aqui, a gente existe aqui. Os caras com uma roupa. Não, eles queriam ser mainstream, eles queriam ser uma banda mundial. Não é aquela coisa rock and roll, eles queriam ser aquilo. Só que olha a época pra ser uma banda. Assim, o rock and roll naquela época era o seguinte: eram os caras pintados, com cabelão loiro, roupa apertadinha, marcando os órgãos sexuais. Aí chegou o Kurt Cobain com uma roupa frouxa, caindo na bunda atrás, um sobretudo xadrez, uma camisa de flanela. Roupinha podre. Com cabelinho do Pancho aqui. Tipo nas roupas. Todo o cabelinho oleoso, sujo, caindo na frente do olho e cantando Smells Like Teen Spirit num clipe da MTV. Aquilo mudou a história da música. É verdade. Mudou. É verdade. Melhor, né? Claro. Mas é que são essas micro-revoluções que acontecem nas músicas que sempre mudam a história da música pra melhor. E que são necessárias. E que são necessárias. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Claro que vai acontecer, cara. Tem acontecido direto e vai continuar acontecendo. Quer ver? Vou dar um exemplo. Daqui a pouco vai chegar uma outra coisa aí que vocês vão... A nossa fase é a cultura do remix. Não é. Tá muito pulverizado, cara. Tá muito pulverizado. Não tem como concentrar. Daqui a pouco Vou te dar um exemplo. Uma banda do lado, que aliás foi anterior ainda, Mudhoney, tá? Não aconteceu nada com o Mudhoney. Ficou só bom no que nem nicho. Nirvana. Pois é, mas é que Nirvana é muito melhor. É a tua opinião. não sei se é muito melhor, mas foi muito mais importante que o Mudhoney. Por quê? Que é a influência. Mas pega o movimento punk dos anos 70, o Sex Pistols, o Clash e o Jam, foram muito mais importantes que outras porque bandas. Porque existiam interesses econômicos de gravadora que promoveram determinada banda. E de repente é uma representante de uma cena que não tem mais essa cena de gravadora hoje, não vai mais explodir. Mas vai ter outra forma, Aaron. Vai ter outra forma. Hoje tem os Mudhoney aos montes. Gente, a gente é uma cultura de nicho. Isso, exatamente, isso que eu tô falando. Tem público pra tudo, consumidor pra tudo, e produto pra tudo. É o que faz talvez as revoluções serem micro-revoluções, como foi o Strokes. O Strokes não faz parte de um processo organizado, porque talvez isso realmente não vai existir mais. Tu não vai conseguir com essa pulverização toda um processo tão organizado. Quando saiu o Is This It, aquele todo mundo olhou e disse, era diferente. Mas olha só. É um troço simples. Só que tava picando. Olha o sinal dos tempos. O Strokes, quando lançou esse disco, o primeiro, já era um disco tipo retrô, né? Imitando o passado. Sim, então a gente já tava
nova começando a imitar o passado. E daí o que aconteceu? Veio toda uma geração de bandas, cara, eu posso citar milhões aqui, que são influenciadas pelos Strokes, que é uma banda que imita os aqui nos primeiros discos. Hoje em dia não, hoje eles estão contemporâneos. Vocês estão ruins. No primeiro Vocês estão ruins, não tão ruins, não tão ruins. Não Não é o primeiro. Não tão ruins. Cara, eles estão como eles querem fazer. Mas o segredo deles, assim. o segredo dos Strokes era justamente a simplicidade, tocar um baixão reto. Tá, mas tu não precisa fazer sempre tudo igual, né, Baldasso? Eu acho o último disco ruim também, mas não quer dizer que eles sejam ruins. Tá, mas peraí, eu Que é quero... ruim ou tu não gostar. Eu quero só voltar a essa questão do Nirvana, só o seguinte, não dá pra ignorar, vocês estão falando como se assim, o Nirvana estourou e fez o que fez, revolucionou porque era bom e simples, ponto. Não, tem toda uma estratégia de marketing, grana, milhões envolvidos, que uma época não volta mais. Ok, mas isso não ia dar tão certo se a banda não fosse revolucionária, se a banda não fosse... Tudo concentrado. Mas vou dar um exemplo de outra banda, tá? Que é o que aí cai na minha praia, que é o Metallica. Metallica, eu acompanhava, porque eu, por metal, comprava os discos do Metallica antes de estourar o álbum preto, certo? Os discos são tão bons, claro, tinha problema de produção, que o som era pior das gravações, e aí eles pegaram aquele cara, o Bob Rock, acho que é o nome, pra produzir aquele álbum preto, milhões despejados, elegeram, essa é a banda do momento, tá pronta. Tem gravadora, elegeram o Metallica e fizeram um álbum, em termos de pop, de venda, sublime. Espetacular. Estourou e vendeu milhões, e a partir daí o Metallica atingiu outro patamar. Mas que os metaleiros torcem o nariz, né? Torcem o nariz por aquele... Justamente. Eu acho um baita disco, continuo achando o Metallica muito bom, mas pra quem gosta do Metallica, eu entendo. Não é torcer nariz, é entender que existiu todo um marketing que permitiu o Metallica ser, por exemplo, muito maior. Mas isso é uma opção da banda. Isso é uma opção da banda. Claro, mas hoje não acontece mais. É isso que eu tô falando, que não tem mais. É como o termo evolução também, entendeu? Tu quer entender a banda evoluir ou não. Onde eu quero chegar, só pra dizer que hoje eu acho que não vai acontecer mais, porque não tem. A gravadora morreu esse mainstream de gravadora. Vai acontecer de uma outra maneira, mas vai acontecer, porque é isso que o Pancho falou dos Strokes. A banda tá mudando, a banda tá se contemporaneizando, né? Não sei se é essa palavra, mas tá virando, enfim, tá, né? Barará, daqui a pouco as coisas estão tão chatas que daqui a pouco vem um outro tal e pá! Tá no meio naquela dimensão. Ok, naquela dimensão não, mas vai ser uma micro-revolução. Até porque não vende mais disco. O Metallica, por exemplo. Vai ser numa outra circunstância. Sabia que o Metallica não ganha mais nada, tem que trabalhar, tem que fazer show pra ganhar. Beleza, mas então os caras vão pra estrada fazer. Só tem um detalhe que eu vejo muita gente falando, tá? As pessoas dizem que não existe, que hoje em dia, esses dias um cara escreveu no Facebook, por que não fazem mais bandas boas como antigamente? Isso é gente mal informada. Eu também acho. Tem muita banda boa nova. Daí, só que aquela coisa, existe uma camada da galera que é bem grande, por sinal, que é assim, quando eu era jovem, tudo era bom, agora que eu tô velho, tudo é uma merda, entendeu? E não é assim, velho, entendeu? Tem um monte de música boa. O que acontece é que as pessoas são mal informadas, entendeu? Se tu pesquisar, se tu ouvir, tu vai ver que tem um monte de banda. Cara, é impossível tu me dizer que Arctic Monkeys não é uma banda boa. Não, é boa. Várias, mas o que acontece é o seguinte, Black Keys não é uma banda boa. O que acontece é o seguinte, cara. Não quero dizer que vai revolucionar, mas assim é boa. como quando tu tem 15 anos, se tu toma vinho de garrafão quente e cachaça na rua, o teu paladar vai se aprimorando. E na música é a mesma coisa. Nós, que temos uma experiência maior do que a Bru, por exemplo, nós passamos a ter um pouco mais de dificuldade através dos tempos de considerar uma música boa. Talvez nós tenhamos essa dificuldade. Tudo bem, mas é impossível de tu ouvir uma banda boa e não dizer que é boa. Mas tu só concorda que a informação comigo, não chega nas pessoas. Mas tu concorda comigo que há 20 anos atrás tu achava mais fácil pra ti, pro teu gosto música boa do que tu acha hoje? Não concordo. Pra mim é tudo igual. Eu tenho mais dificuldade hoje. Eu tenho mais dificuldade, talvez por eu ter ficado mais chato. É que há 20 anos atrás, que é onde a gente tava? 90 e poucos. Pois é, tava numa época que tinha um monte de porcaria. 20 anos atrás, 93, acabei de falar aqui que o Inter das porcarias dos anos 80, mas anos 90, cara, campeão. Tá pulverizado aqui, ó, KG. Agora eu tô falando de época. É cíclico. Na época das gravadoras, na época de gravadora, pensa o acesso ao disco. Tu pegava um disco, meu Deus, chegou o novo disco do Iron Maiden. Eu ouvia aquele disco 40, 50, 60. Mas o Iron Maiden não foi uma banda que revolucionou nada. É uma banda grande, uma das grandes bandas da história, mas não revolucionou nada. Poucas bandas revolucionaram. Mas a história os Rolling Stones não revolucionaram nada. Não. Outras bandas revolucionaram. Os Beatles revolucionaram, os Stones não revolucionaram. Foram grandes bandas, mas não revolucionaram. Bandas que revolucionaram foi o Sex Pistols, o Nirvana, os Strokes, mini revoluções, mas foram bandas que estavam lá naquele momento. Tudo rápido, acabou. Por quê?
timing. Por quê? Eu não sei por quê. Eu tô porque dizendo, estavam lá naquele porque tinha momento. estratégias de grana, um monte de por coisa trás, de chata marketing, acontecendo. Estratégias de marketing. Ó, tem hoje aqui a mudou. Gabriela Verde, ouvinte, disparou. A revolução do rock vai reacontecer pra quem reconhecer qualidades na atualidade, não só exaltar as bandas antigas. É mais ou menos o que você tá falando. É verdade. Isso aí. Verdade. É entender os tempos, entender contexto, ver timing. Não é, o negócio é o seguinte, cara, ouve, vai ouvir, entendeu? Antes de dizer que não tem mais nada bom. Tem um amigo meu, cara. Tem um monte de coisa. Tem, cara, mas Tem sempre pesquisa. teve, isso que eu quero dizer. Tem um Agora amigo mais meu ainda. que lembra o... É outra coisa. Tem maior acesso. Vocês lembram do Woody e o Stock? Os dois. Eu não me lembro qual é o que ele lembra. Era um dos dois, é o maior. Eu não sei se é o Stock ou o Woody. O Woody é o baixinho gordinho, e o outro, o grande, isso é eu o. não sabia dizer. Eu acho que é o Stock é o grande. Bom, mas enfim, são aqueles dois personagens do Otto, né? Do Otto Isso, Guerra, né? isso. O Stock, eu acho que é o maiorzinho. Ele me diz o seguinte: o Led Zeppelin acabou no LED 4. Eu acho que era do Angeli, não era do Otto. Que eu discordo veementemente. É, de um deles. É do Angeli, O disco exatamente. House of the Holy. Não, ok, mas eu tô dizendo, olha a que ponto chega as pessoas, sabe? Cara, é a mesma coisa que o Black Sabe? Sabbath, vai, até o Volume Isso, 4. Esses dias O Sábado Blessado é ruim. então. Esses dias eu ouvi de um rapaz de 22 anos de idade o seguinte: a música começou em 82 e terminou em 92. Exato. O Baldasso tá maquiado. Isso aí. Aí é brabo, né, cara? Aí Nossa, é ele ruim bota de maquiado. negócio. O que nós temos mais aí, Bru, de assuntos, de participação de ouvintes? Que é a Rádio Ipanema. Mas, cara, fazer música hoje em dia é fácil. O problema é fazer música boa, velho. Isso é sempre, Mas aí, né? cara, Não é hoje, é sempre. tem que dar uma pesquisadinha, tem um monte de coisa boa também. Cara, que as coisas vão mudando, a indústria, que eu quero dizer, que vai mudando e mudou, neste momento, tá tão diferente, tá tão pulverizado, que não tem mais como acontecer fenômenos, no meu entendimento, como Nirvana. Não, ok, mas diferente Porque não vai ter uma Heron. máquina de divulgação Tem. concentrada para que milhões de pessoas... Vou dar um exemplo. Vai acontecer, Se só que de Red uma forma Hot Chili diferente, Peppers, uma entendeu? puta banda que eu tenho certeza aqui que todo mundo gosta, acho que todo mundo gosta, o Sim, Purge, inclusive. sim. Puta banda, certo? Se nascesse hoje, tu vai num show do Red Hot, uma baita banda, com a mesma qualidade. Tu iria num show do Red Hot, as pessoas não saberiam, as pessoas, que eu digo assim, 50 mil pessoas cantar 30 hits que hoje cantam por causa do quê? Da época em que tocava no rádio, que tem a mídia MTV. E tem o lance de hoje entendeu? ser É meio isso que eu tô dizendo, currante, mudou, sabe? mudou. Essa coisa meio a pesquisa de música e banda nova é quase um currante, as pessoas estão meio loucas com isso também. O Red Hot seria uma banda de nicho hoje. Baita banda de Ok, nicho. beleza, mas eu acho que Exatamente. mas eu acho que Pra cá. continua acontecendo as revoluções. Acho que continua de uma maneira Não, diferente. vai acontecer sabe? algo, né? Mas acho que continua acontecendo. Não parou, mas neste momento não é mais. É mais complicado, né? Tu pega uma banda tipo Guns, Talvez assim, mais né? rápida. Que tem uma música lá, November Rain, que tem o quê? 8 minutos. Cara, depois, eu sempre fico pensando, viajando nisso, depois de November Rain, assim, do Guns, qual banda pra cá que lançou um hit radiofônico de 8 minutos, entendeu? Nunca mais, né? Não. Pô, e que ano é essa música? De 80 e 90? Acho 91, por aí, né? Pois é, não sei, agora eu tô tentando me lembrar. É, mais ou menos por Olha aí. quanto Acho que é do tempo faz, User velho. Illusion, né? De 91, exatamente. eu acho, né? 91, acho que é. Foi esse ano aí, Os caras Nevermind, do fizeram Black ela nos Album. anos 80, né? E gravaram nos anos O 90. Robert Plant não tá de aniversário hoje? Tá hoje, Pois é, 65. então vou pegar ele como exemplo. Me lembro uma entrevista que ele deu, o seguinte, quando o Led Zeppelin surgiu, no segundo disco eles já tinham comprado um avião, o Led Zeppelin. Segundo disco. Foi assim, questão de meses para lançar o primeiro pro segundo, 69 para 70, se não me engano, ou 68 para 69, não lembro agora. Do primeiro pro segundo. Simplesmente aconteceu. Eles não prepararam, não planejaram, eles gravaram, vendeu, enlouqueceu e pá. Bom, aí ele estava deprimido nos anos 80, quando ele partiu para a carreira solo, porque ele tinha que sentar com diretores de gravadora e os caras dizer para ele como que ele tinha que fazer para tocar no rádio, para poder ganhar dinheiro, senão ele não ia fazer nem turnê. Aí ele pirou, ele enlouqueceu, tanto é que ele é quem é hoje. Ele tá partindo para outra praia, Sabe outra, que eu tô lendo um cara que tá sempre investindo em novidade. Eu tô lendo aquele livro, quando os dinossauros, quando os gigantes pisaram na Terra, Não uma sei. coisa assim, Não que li. é a biografia do Led Zeppelin. Eu tô lendo esse livro. Eu, ao contrário do Heron, eu não minto. Eu tô lendo um livro só por vez. Eu não fico lendo 3, né? Parei só um pouquinho, eu não minto, tá? Tô brincando, Isso é proibido. tô brincando contigo. Aliás, perguntaram aqui, eu vou dizer os 3 livros que eu tô lendo. Perguntaram. É o 7º volume da A Torre Negra. Pequeno Príncipe. Não. 7º volume da Torre Negra, que eu sou enlouquecido com isso aí. São 7 livros. Tá, esse tu lê qual, aonde? No banheiro, na cozinha ou no Esse aí, quarto? cara, eu tô lendo há quase 2 anos, porque esse é aquele que tu vai devorando devagarinho. Fala mais sobre a Torre Negra, não. A Torre Negra é a busca de Holland pela Torre Negra. É uma tá. piração total. Né? Enfim. E o tô outro?
lendo o Olhar os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. Certo. E uma das coisas que eu faço é ler vestibular, né? ler um monte de livro que eu não li na adolescência, eu tô relendo agora, os clássicos absolutos. Então li O Tempo e o Vento, Sim. li o Incidente Antares, agora tô matando esse aí. Tá. E o terceiro é aquele, esse aí tá difícil pra caramba, cara, da Revolução Russa, dos 10 dias que abalaram o mundo lá, do Oliver Reed. Isso é muito difícil de ler, porque é muita informação e partido russo lá da Revolução que aconteceu. Sai um nome na cabeça. Cesáreos. E acabei de ler O Século, que esse é fantástico também, do Ken Follett. É meio americanoide, mas informa bastante. Mas enfim, eu tô lendo esse do Led Zeppelin, voltando ao papo agora, e eu tô exatamente nesse momento, que é o Peter Grant, né, que é o grande empresário do Led Zeppelin, que é o grande cara por trás da banda, que é um animal de grande. O cara, assim, ó, ele tem 2 metros de altura, deve pesar 140 quilos, assim, é um animal, cara. E eu tô exatamente nessa parada onde o Led Zeppelin assina com a Atlantic, certo, que foi a grande gravadora deles, né? Então não é bem assim, o troço estourou e deu certo e de repente os caras estão lá com um avião. Mas ele disse isso. Mas não é assim, não é assim. Eu tenho um problema, eu tenho um caso... Ele vai ter omitido algumas coisas, né? Mas é que eu confio mais no Jimmy Page do que no Robert Plant, porque a banda é do Jimmy Page. Foi o Jimmy Page, que o Jimmy Page tinha participava de uma banda chamada Yardbirds, e o Led Zeppelin era o New Yardbirds. Ou seja, a banda foi fundada pelo Jimmy Page, não pelo Robert Plant. E o Robert Plant, então eu confio mais no Jimmy Page. Já era bem de vida. Já era bem de guerra, já era bem de grana. Eu tenho um caso interessante com o Led, que é o seguinte: pra mim o Led tem um maior baterista da história do rock. O que nós estávamos falando aqui agora. Eu sou fã número 1 dele. E eu acho o Robert Plant meio chato. Como assim, cara? Eu acho. Chato hoje ou chato? Não, eu sempre achei ele meio chato, meio gritão, meio... O show do ano passado eu não gostei, cara, aqui em Porto Alegre. Eu gostei. É que agora ele tá sem voz. Foi a terceira vez que eu vi. Mas eu acho que ele administra bem o lance de ter perdido a voz, cara. Ao contrário de outros vocalistas, né? Ele administra bem essa parada. Acho que ele diminui o som. Eu só achava meio chato a gritaria dele, entendeu? Mas isso é uma coisa minha, né? Totalmente gosto. Eu sei que vai me xingar por isso. Mas mesmo assim, eu sou fã de Led Zeppelin, né? Total. Gostava da gritaria. Mas o Bonham é o maior baterista da história do rock. Isso a gente não pode. Eu também acho. Eu tô contigo. Aí o cara falando Kate Moon e tal. Kate Moon era um animal, era um estúpido, assim como o Bonzo era também. É o Newport do aquela notícia também é um outro animal, mas eu acho que para participar da abertura das Olimpíadas de Londres. Aê, cara! Convidaram o Kate Moon para participar das Olimpíadas de Londres, sim, no ano passado, né? Que loucura. Chegou o convite? Respondeu uma carta. Isso foi demais, a resposta do empresário. Amanhã a gente traz a resposta do empresário. Boa. Isso. Uma dica hoje, a gente tava falando de Nevermind, tava falando da indústria fonográfica e tal. Tem que assistir Sound City Movie, que é dirigido pelo Dave Grohl, claro que vai ser uma super exposição dele mesmo, dos seus discursos e crenças, sua vida, mas eu acho bem legal mostrar onde foi gravado Nevermind, a tal da mesa. No fim vira mais a história da mesa de gravação do que o próprio estúdio, mas eu acho legal pra entender também esses loops que acontecem na história. Muito bem. Então era isso, né? Acho que por hoje tá bom, né? Chegamos ao final de mais um La Minuta. Beleza, daqui a pouco com fome. Acabou também. Tá com fome ainda? Então a gente pede mais um La Minuta. Vambora. Agora o verdadeiro. 1 minuto para 1h da tarde. O La Minuta vai chegando ao seu final. Tá de volta amanhã, meio-dia em ponto. Bru, passa aí mais uma vez pro pessoal entrar em contato. Mandar os e-mails para alaminuta. alaminuta@ipanema.com.br, facebook.com/alaminuta. Que é a fanpage. E também a fanpage, também pelo Twitter, @Rádio Ipanema e #alaminuta. Muito bem, valeu. Participe, mande a sua contribuição, que amanhã a gente tenta repercutir aqui tudo o que acontece, certo? Intervalo comercial, em seguida a gente volta pro N Clássicos aqui na Ipanema. Segura aí. Free Pass apresenta Have you ever been to American Wedding? Gogol Bordello, dia 23 de setembro no Opinião, com a turnê Pura Vida Conspiracy. Garanta já o seu ingresso. Gogol Bordello, 23 de setembro no Opinião. Venda às lojas Multissom ou pelo site opiniãoingressos.com.br. Mais informações, acesse freepass.arte.br.